E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O ambiente no CT Rei Pelé ganhou contornos de suspense e expectativa nesta quinta-feira. Rony, atacante de 30 anos, desembarcou na Baixada Santista para cumprir uma série de exames médicos que antecedem sua oficialização como novo reforço do Santos. A presença do jogador movimentou os bastidores e deixou a torcida em estado de ansiedade, aguardando apenas o anúncio oficial que deve ocorrer nos próximos dias. A negociação, avaliada em 3 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais, envolve ainda bônus adicionais que podem elevar o valor final do acordo com o Atlético Mineiro. O Peixe já recebeu sinal verde nos exames clínicos realizados pelo atleta e aguarda apenas a chegada de documentos complementares para concluir a transação. O contrato terá validade de 3 temporadas, consolidando Rony como peça importante no planejamento do clube. O atacante chega com a missão inicial de atuar pelas extremidades do campo, função que se tornou carente após a saída de Guilherme para o futebol norte-americano. A diretoria santista enxergou em Rony a oportunidade de preencher essa lacuna com experiência e velocidade, características que marcaram sua trajetória recente. A contratação não foi simples. O Santos precisou demonstrar paciência e firmeza nas negociações, já que outros clubes, como o Corinthians, também manifestaram interesse no jogador. Essa disputa reforça o valor de mercado de Rony e evidencia o esforço da diretoria santista em garantir um atleta que pode oferecer soluções imediatas ao setor ofensivo. Rony será o terceiro reforço confirmado pelo Santos neste ano, em um pacote de movimentações que já trouxe nomes de peso. O empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro e a troca que envolveu Vitor Hugo, vendido ao Atlético Mineiro, resultaram na chegada de Gabriel Menino ao elenco santista. Essas movimentações mostram que o clube está ativo e atento às oportunidades de mercado. A chegada de Rony representa mais do que uma simples contratação. É um sinal de que o Santos busca retomar protagonismo e construir um elenco competitivo para enfrentar os desafios da temporada. A diretoria aposta na experiência do atacante para dar equilíbrio ao grupo e oferecer alternativas táticas ao treinador. O impacto financeiro da negociação também chama atenção. Investir 18 milhões de reais em um jogador de 30 anos é uma decisão estratégica que demonstra confiança na capacidade de Rony em entregar resultados imediatos. O clube aposta que o retorno virá não apenas em gols e assistências, mas também em liderança dentro de campo. A torcida, sempre exigente, acompanha cada passo da negociação com entusiasmo. Nas redes sociais, o nome de Rony já figura entre os mais comentados, com opiniões divididas entre expectativa e cautela. Muitos enxergam no atacante a chance de revitalizar o setor ofensivo, enquanto outros aguardam para ver se o investimento se traduzirá em desempenho consistente. O Santos, no entanto, não pretende parar por aí. A diretoria já sinalizou que busca reforçar outras áreas do elenco, com prioridade para um meio-campista e um lateral esquerdo. Além disso, há a intenção de avaliar a defesa, que apresentou atuações contestadas em partidas recentes. Essa postura mostra que o clube está disposto a corrigir fragilidades e montar um time equilibrado. A presença de Rony no CT Rei Pelé, mesmo antes da assinatura oficial, já é vista como um marco. O jogador demonstra disposição e comprometimento, participando de todos os procedimentos médicos com seriedade. Esse comportamento reforça a imagem de um atleta pronto para assumir responsabilidades e vestir a camisa santista com dedicação. O mercado da bola observa com atenção os movimentos do Santos. A contratação de Rony pode servir como exemplo de como clubes tradicionais ainda conseguem competir por atletas valorizados, mesmo diante de disputas acirradas. O episódio reforça a relevância do Peixe no cenário nacional e sua capacidade de atrair jogadores de renome. O treinador terá em mãos um jogador versátil, capaz de atuar em diferentes funções ofensivas. Essa característica amplia as possibilidades táticas e oferece alternativas em jogos decisivos. A expectativa é que Rony se torne rapidamente uma peça fundamental no esquema santista.
A negociação também evidencia a boa relação entre Santos e Atlético Mineiro, que conseguiram conduzir o processo de forma profissional e transparente. Esse tipo de parceria fortalece o mercado e abre portas para futuras transações entre os clubes. O anúncio oficial, aguardado com ansiedade, promete ser um dos momentos mais marcantes da temporada santista. A chegada de Rony simboliza não apenas um reforço, mas também um passo importante na reconstrução de um elenco que busca voltar a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana trouxe uma frase que imediatamente incendiou o debate esportivo: traição no Palmeiras. Craque troca o Verdão pelo Santos. A revelação, carregada de suspense e emoção, rapidamente se espalhou pelos principais veículos de comunicação e gerou uma onda de especulações sobre os bastidores do futebol paulista. O tom firme e surpreendente da notícia manteve o Santos no centro das atenções e provocou uma explosão de curiosidade entre os apaixonados pelo esporte. A repercussão foi instantânea. Torcedores do Peixe, sempre atentos a qualquer movimentação de mercado, reagiram com entusiasmo e euforia. Muitos se perguntaram quem seria o craque em questão e quais seriam os reais motivos por trás de uma decisão tão polêmica. A incerteza alimentou ainda mais o burburinho, mantendo o assunto em evidência por horas a fio. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao Santos e ao Palmeiras rapidamente alcançaram os trending topics. Vídeos, memes e análises se multiplicaram em ritmo frenético, mostrando que o público não estava disposto a deixar o tema cair no esquecimento. A curiosidade coletiva transformou o episódio em um fenômeno cultural, com milhares de torcedores debatendo intensamente cada detalhe da suposta transferência. A imprensa esportiva mergulhou no assunto, dedicando programas inteiros para discutir o significado da notícia. Comentaristas debateram se o craque estaria apenas buscando novos desafios, se representava uma ruptura com a diretoria palmeirense ou se havia algum contexto mais profundo envolvendo rivalidades internas. O mistério em torno da revelação alimentou ainda mais a expectativa e manteve o Santos no centro das atenções. Dentro do clube da Vila Belmiro, a diretoria demonstrou entusiasmo em compreender o contexto e avaliar os impactos da repercussão. O Santos entende que qualquer menção pública ao seu nome em situações de traição precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. Torcedores mais apaixonados interpretaram a notícia como um sinal de fortalecimento do elenco. Para eles, o Santos, com sua história gloriosa e conquistas recentes, não poderia estar mais bem representado do que ao receber um jogador que decide trocar o Palmeiras pelo Peixe. A euforia se transformou em mobilização, com mensagens de apoio e celebração. Outros, no entanto, viram o episódio como uma oportunidade de reflexão. Para esse grupo, a suposta transferência poderia simbolizar a necessidade de o Santos recuperar protagonismo e reafirmar sua força coletiva. A diversidade de interpretações mostra como o clube desperta emoções intensas e variadas, sempre em torno da paixão alvinegra. Ex-jogadores e ídolos santistas também se manifestaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações e que a chegada de um craque vindo do Palmeiras reforçaria a tradição do clube em atrair talentos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre elenco e torcida, mesmo diante de polêmicas. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A suposta traição ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Dentro do elenco atual, o clima é de expectativa. Jogadores e comissão técnica reforçaram o discurso de que o Santos está sempre aberto a novos talentos e que a chegada de um craque vindo do Palmeiras poderia elevar ainda mais o nível competitivo da equipe. O discurso é de respeito ao atleta, mas também de confiança diante das oportunidades. A diretoria alvinegra, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar o episódio como ferramenta de motivação.
A possível contratação é vista como um lembrete da necessidade de manter foco e disciplina, transformando polêmicas em energia positiva para buscar novas conquistas. Torcedores organizados já planejam manifestações simbólicas para celebrar a possível chegada do craque. A ideia é transformar o estádio em um ambiente de festa e confiança, mostrando que a massa santista está pronta para receber o novo reforço com toda a grandiosidade que ele merece. Nas redes sociais, o assunto continua em alta. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome do Palmeiras permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode marcar um divisor de águas. Se interpretado como uma negociação real, a notícia reforça a credibilidade do Santos e mostra a força simbólica do clube no imaginário nacional. Se visto como mera especulação, evidencia a capacidade do Peixe de mobilizar milhões de pessoas em torno de sua defesa. O debate também reacende discussões sobre a relação entre rivalidade e mercado da bola. A forma como jogadores se posicionam diante de clubes rivais pode influenciar diretamente a percepção pública e até mesmo a motivação dos atletas. A suposta transferência é um exemplo claro desse impacto. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo Santos e Palmeiras. A frase "traição no Palmeiras. Craque troca o Verdão pelo Santos" se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre rivalidade, imagem e responsabilidade. O Santos, fortalecido pela euforia e pelo apoio da torcida, segue atento a cada detalhe da repercussão. O clube sabe que a luta não é apenas por vitórias em campo, mas também pela defesa de sua honra e pela valorização de sua história. Torcedores mais antigos lembram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações, mas destacam que ouvir o nome de um craque vindo do Palmeiras tem um peso especial. A expectativa é de que o episódio seja mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube. A CBF e demais entidades ligadas ao futebol acompanham a repercussão, conscientes de que declarações polêmicas e movimentações de mercado podem gerar impactos na imagem das competições. O episódio reforça a necessidade de maior cuidado na comunicação esportiva e na gestão de crises. O traição no Palmeiras. Craque troca o Verdão pelo Santos, independentemente de sua intenção original, se transformou em um fenômeno midiático. A curiosidade do público, a mobilização da torcida e a repercussão internacional mostram a força simbólica do clube da Vila Belmiro e a relevância de sua marca. O jogo seguinte ao episódio promete ser cercado de expectativa e tensão, com o Santos fortalecido pela possibilidade de contar com o craque e pelo apoio da torcida, entrando em campo com a missão de transformar palavras em motivação e mostrar, mais uma vez, por que é considerado um dos maiores clubes do Brasil. A repercussão da notícia de que um craque teria trocado o Palmeiras pelo Santos, em um episódio descrito como traição, continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após a divulgação, o assunto permanece entre os mais comentados, alimentando o debate sobre rivalidade, bastidores do futebol e a força simbólica dessa transferência. Entre os torcedores do Santos, o sentimento predominante é de entusiasmo e orgulho. Muitos consideram a suposta chegada do jogador como um marco histórico, capaz de elevar ainda mais o patamar da equipe. A mobilização nas redes sociais foi imediata, com milhares de mensagens celebrando a notícia e reforçando a paixão pela camisa alvinegra. Já os torcedores do Palmeiras reagiram com surpresa e até mesmo com indignação. Para muitos, imaginar um ídolo ou peça importante deixando o Verdão para vestir a camisa do rival é algo difícil de aceitar. Essa mistura de choque e frustração ampliou ainda mais a repercussão, tornando o episódio um dos mais comentados do futebol paulista. A imprensa esportiva tem explorado o tema em profundidade, dedicando programas inteiros para analisar a situação. Comentaristas discutem se a transferência foi motivada por questões financeiras, por divergências internas ou por um desejo pessoal do atleta de buscar novos desafios. O mistério em torno da decisão alimenta ainda mais a expectativa e mantém o Santos no centro das atenções. Dentro do clube da Vila Belmiro, a diretoria acompanha atentamente cada detalhe da repercussão.
O Santos entende que qualquer menção pública ao seu nome em contextos de rivalidade precisa ser tratada com seriedade. O episódio é visto como uma oportunidade de reforçar a ideia de que o Peixe está disposto a investir pesado para se manter entre os protagonistas do futebol nacional. Torcedores organizados já se manifestaram, prometendo atos simbólicos para celebrar a possível chegada do craque. A ideia é mostrar que a massa santista está pronta para transformar o estádio em um ambiente de festa e confiança. O sentimento é de que o clube precisa aproveitar o momento para consolidar ainda mais sua hegemonia. Nas redes sociais, o assunto continua em alta. Hashtags relacionadas ao Santos e ao Palmeiras permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Ex-jogadores e ídolos do futebol paulista também se pronunciaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações e que a chegada de um craque vindo do Palmeiras reforçaria a tradição do clube em atrair talentos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre elenco e torcida, mesmo diante de polêmicas. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A suposta traição ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo Santos e Palmeiras. A frase traição no Palmeiras. Craque troca o Verdão pelo Santos se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre rivalidade, credibilidade e responsabilidade. Para torcedores e especialistas, esse gesto é mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube da Vila Belmiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.